Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia aos deputados. Agora o plenário mais cheio. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui. Como fui provocada, né, pelo doutor Manuel Marques, né, sobre a importância, né, também dos homens se comprometerem, né, com a luta contra a violência às mulheres. Eu, como mestre em educação, acredito muito que a gente precisa investir muito em uma educação que sensibilize e desconstruam comportamentos que geram esse sentimento de que alguns homens se acham donos, né, das mulheres, tratam as mulheres como se fosse um objeto sensível que não são capazes, né, de ocupar espaço na sociedade. Então, é a parte, quando a gente discute, né, gênero, é realmente isso, não aquilo que algumas pessoas querem pregar, né, que a gente quer destruir, né, deixar influenciar a sexualidade, não. A gente quer problematizar essas imposições de gênero que colocam o homem em uma condição de superioridade e a mulher em uma condição de inferioridade. O que a gente quer são igualdades, né, de direitos, de oportunidades, e para isso é um processo, além dessas campanhas, né, que são importantes para a conscientização, mas que a gente repense a nossa educação dos nossos filhos, né, de nossas filhas, que a educação possa trazer esses debates, né, sobre o protagonismo das mulheres, sobre o impacto do machismo, né, que o machismo tem a ver com a misoginia, né, que é o ódio às mulheres, ao feminino, como se as mulheres fossem inferiores ou incapazes. Então, é a gente questionar essas imposições de gênero que nos são atribuídas bem antes da gente nascer, né? Na ultrassom já nos impõe, né, essas condições em que, muitas das vezes, as mulheres são vistas e colocadas em situação de inferioridade. Bom, além, né, do laço branco, né, do mês, né, que a gente está trazendo da importância dos homens na luta, né, contra a violência das mulheres, também dezembro é reconhecido como dezembro vermelho, dedicado à conscientização sobre HIV, AIDS e outras ISTs, né? E nesse mês, né, Jéssica está aí, que sempre acompanha lá no SEMAR, né, as ações e as atividades que são desenvolvidas lá no SEMAR, que é um local onde as pessoas são tratadas, né, por essa infecção, né, por essa doença, né, por tratamento. Recebemos uma denúncia muito grave, que há 2 anos não há dentistas atendendo lá no SEMAR, que é a unidade especializada e administrada pela Prefeitura de Aracaju. E trata-se, assim, de uma violação direta dos protocolos de cuidado que exige acompanhamento odontológico regular, assim como os exames periódicos que são realizados, bem como consulta com infectologista e o uso diário de medicação. E como exigir que pacientes cumpram seu tratamento se a própria gestão municipal falha no básico e pratica uma omissão. A ausência de atendimento odontológico é ainda mais grave porque os medicamentos antirretrovirais aumentam o risco de cáries, gengivites e infecções, tornando indispensável o cuidado bucal contínuo. E sem o tratamento, infecções orais podem evoluir, agravar o estado de saúde e até levar à morte.
E há denúncias de que dentistas da rede pública e privada recusam atender pessoas que se declaram soropositivas. Práticas discriminatórias e totalmente ilegal. O estigma e preconceito que tanto atrasaram a implementação de políticas públicas nos anos de 1980 seguem se reproduzindo agora com violência institucional. Por isso, cobramos a retomada urgente do atendimento odontológico especializados e ações firmes para garantir que todas as pessoas em tratamento de HIV/AIDS e STs recebam o cuidado, o respeito e a dignidade que eles são de direito aqui em Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Então, toda a minha solidariedade aos pacientes que estão sendo prejudicados com a ausência desse profissional do atendimento odontológico lá no SEMAR. Bom, senhor presidente, também ontem, mais uma vez, o Congresso Nacional foi o palco de um terror em nossa democracia, um atentado à democracia. Por isso, quero expressar meu maior profundo repúdio à aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que foi conhecido, que ficou conhecido como PL da dosimetria, mas que, na verdade, deveria ser chamado pelo que é um privilégio para golpistas, uma tentativa vergonhosa de reescrever a história e garantir a impunidade dos que atacaram a nossa democracia no dia 8 de janeiro e todo o plano que eles tentaram construir. Enquanto o Brasil dormia, a Câmara dos Deputados, que é inimiga do povo, votava às escondidas um projeto de anistia que absolve criminosos condenados por praticarem a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Um projeto que abre as portas da liberdade para o líder dessa organização criminosa, que é o ex-presidente do Brasil, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por seus ataques sistemáticos às instituições democráticas. E Sergipe, infelizmente, marcou presença nesse episódio vergonhoso. Voltando, dos 8 deputados, somente o deputado João Daniel, do PT, que votou contra esse retrocesso. E isso é vergonhoso, a gente ter a grande maioria de nossos representantes que votam nesse tipo de projeto, que, com certeza, o único intuito é proteger quem atentou contra a nossa democracia. E isso é inadmissível, que tantas outras legislações, tantos outros projetos que poderiam ser aprovados e não foi por causa desse Congresso, como está sendo denominado inimigo do povo. E é inaceitável que quase 3 anos após os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando vimos o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto serem devastados por uma horda incentivada por mentiras e ódio, haja parlamentares empenhados em apagar crimes tão graves. Anistiar golpistas é sinalizar que a democracia pode ser violada sem consequências. E isso é muito, muito, muito grave. Então, todo o meu repúdio. E também, além desse projeto, ontem o Senado, aproveitando toda essa movimentação, porque a mídia, todas as pessoas estavam voltadas ao que estava acontecendo, que eu vou falar daqui a pouco, sobre a ocupação do deputado federal Glauber Braga do plenário,
né, o Senado aprovou um marco temporal, um projeto muito danoso principalmente para as comunidades tradicionais, indígenas, né, e quilombolas do nosso país. E isso é fruto, né, de um congresso em que os interesses dos grandes latifundiários, né, dos grandes empresários, e principalmente dessas pessoas que são envolvidas em crimes, né, sejam protegidos, né, com esse tipo de projeto. Então, espero, né, que a gente possa se mobilizar, né, para que esse projeto não seja aprovado também lá no Senado e que a gente possa combater, impedir para que outras tentativas e outros golpes não aconteçam em nosso país. Aproveito também para expressar toda a minha solidariedade ao deputado e companheiro do partido Glauber Braga, vítima de uma violência política inaceitável dentro da Câmara dos Deputados. É revoltante assistir ao parlamento, que deveria ser a casa da democracia, arrancar à força um parlamentar do espaço que ele ocupava em um ato absolutamente legítimo de protesto em defesa não só do seu mandato, mas também em defesa da nossa democracia. E um mandato que foi construído nas ruas, sustentado pelo povo, pelo voto popular e pela luta coletiva. E uma questão muito que a gente coloca, mas ele ocupou a mesa da presidência. Há 2 meses atrás, né, vários bolsonaristas ocuparam a mesa por 2 dias e nenhuma vez a segurança lá da Câmara dos Deputados tentou de forma violenta retirar esses parlamentares. Por que um tratamento diferenciado, né, ao parlamentar, né, Glauber Braga, que tem a coragem de denunciar, né, o presidente por suas ações antidemocráticas, por seu comportamento autoritário lá na Casa do Povo. Então, toda a minha solidariedade, porque o que fizeram com Glauber é parte de uma escalada de perseguição aos que não se ajoelham, aos que ousam enfrentar o autoritarismo, o neoliberalismo, a extrema-direita e o fascismo. E eu fico muito triste, né, que pessoas ligadas ao centro, ligadas, né, que sempre defenderam a democracia, que vive, né, no Estado Democrático de Direito, se junte à extrema-direita, né, para tentar proteger e privilegiar, né, esses criminosos. Atacam justamente quem defende a democracia de verdade, quem defende os direitos do povo brasileiro e quem denuncia sem medo os privilégios e abusos daqueles que tentam brindar a si mesmo e a sua agenda antipopular. E é um escândalo, é uma violência, é um ataque direto à nossa democracia e a todas e todos que lutam pela sua efetivação. Manifesto nosso apoio firme e condicional ao deputado Glauber Braga e reafirmamos, não aceitaremos, né, que eles tentem nos calar. Seguiremos juntos na resistência, na denúncia e na construção de um país verdadeiramente democrático, popular e livre de arbitrariedade. Então, todo o nosso apoio e o pior também, né? Impediram a mídia de registrar, né, algo que nunca aconteceu na história do nosso Congresso. Além de impedir o sinal, né, da TV Câmara, lá dos deputados, eles retiraram à força os jornalistas que estavam lá. Isso é vergonhoso, isso é um ato contra a liberdade, né, de imprensa,
contra, né, as manifestações. E, como eu disse, por que tratamento diferenciado? Né? Os comparsas que protegem eles deixam lá 2 dias, né? E ainda estavam 2 dias lá para que fosse voltado, né, a anistia para os golpistas. E ele estava ali para proteger o seu mandato, que está sendo perseguido aí por pessoas que se utilizam, né, de discurso de ódio, né, como no caso de Glauber Braga, né, falando mal da mãe dele, falando mal, né, de questões pessoais, e ele se defendendo, aí usam isso para retirar, né, lá da Câmara dos Deputados, para caçar um mandato tão importante na nossa democracia. Por fim, senhor presidente, quero convidar todas as mulheres que estão em luta para participar hoje, né? E quem quiser também se somar, a partir das 18h30, lá na Casa Linda Brasil, que fica localizado na Rua Estância 331, do debate Mais Feministas na Política, construindo a unidade da esquerda sergipana. É uma forma da gente se fortalecer, de que cada vez mais mulheres lutadoras, combativas, né, possam se organizar e ocupar espaços. Porque quando a gente ocupa espaço de poder como essa casa, como as câmaras municipais, a gente faz a diferença. Esse encontro tem um objetivo muito importante: valorizar o protagonismo das mulheres e avançar na unidade de esquerda em Sergipe. Porque sabemos que só com mais mulheres nos espaços de decisão é que podemos transformar de verdade a política e a vida da nossa população. Vamos ter uma mesa potente, diversa, com mulheres que constroem essa luta todos os dias, nos partidos, nos movimentos, nas ruas. Uma mesa para ouvir, dialogar e construir coletivamente. Já estão confirmadas, né, a presença da vereadora Sônia Meire, né, também do PSOL, que vereadora de Aracaju, Daia Cardoso, que também é uma militante, né, do PSOL, lá de São Cristóvão, Niuli Campos, também do PSOL, Candice Matos, do PT, e Rebeca Souza, da Rede. Então, quem acredita numa política feminista, popular, antirracista e de esquerda, venha com a gente, venha fortalecer essa construção e ampliar a presença das mulheres na política sergipana. Estarei lá, né, juntamente com nossas companheiras, a partir das 18h30, logo mais, ali na Rua Estância, número 331. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. E até amanhã, né, na última sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe. Obrigado. Com a palavra o deputado Paulo Júnior.